Às vezes a gente fica assim meio sem chão, perdido em meio a tanta bagunça. E não são papéis, objetos, roupas, não. São pessoas, são sentimentos, são situações que nos confundem no dia a dia da vida. Está se sentindo assim meio deslocado na sua própria existência? Então vamos reorganizar tudo. Com a ajuda desse administrador com mais de 10 anos de experiência em gestão de pessoas, que já treinou, não sei se você é insuportável, 22.500 coaches. É gente, isso é a população de uma cidade. Bom, ele é o atual presidente da Sociedade Latino-Americana de Coaching. Estou recebendo Sullivan França. Obrigado por ter vindo, querido. Você tá bom? Agradeço. Muito Obrigado. Legal. Você é sério assim mesmo, não é formal assim mesmo, não? Normalmente sim. Sim, né? Porque os coaches são todos mais organizadinhos, né? Todos assim. Você é professor eu de coach. diria disciplinados. Disciplinados. Antes de mais nada, eu quero perguntar o seguinte. Essa síndrome de insatisfação pessoal, eu acho que isso atinge todo mundo. Eu já tive isso 500 vezes. Em algum momento da vida você vai ter essa síndrome, isso não existe, mas síndrome de insatisfação pessoal. Ficar insatisfeito por um período é inevitável ou dá para evitar? Eu diria que é comum isso acontecer com diversas pessoas e em diferentes idades. O mais importante para entendermos sobre a insatisfação é entender o que gera insatisfação. Tá. Eu sempre digo que a insatisfação, ela nunca é causa, ela é efeito de alguma coisa. Sim. E eu preciso entender qual é a origem dessa insatisfação. Esse é o ponto mais importante. Tá, eu acho o seguinte, para quem acha o trabalho atual um horror, insuportável e quer realmente mudar, isso acontece toda hora, mas ninguém sabe como ou por onde começar. Como é que eu faço numa hora dessa? O importante é, como eu disse, a gente entender qual é a origem dessa insatisfação. Muitas vezes, Rony, eu vejo pessoas, até em processos de coach que a gente apoia as pessoas, onde as pessoas dizem que a insatisfação é um determinado ponto e quando a gente vai analisar não é necessariamente isso. Não é o trabalho que ele não gosta? Não é o trabalho necessariamente. O importante é a gente entender, que eu sempre digo que não é uma ciência exata. Nós estamos falando de humanas. Sim. Então, entender o aspecto humano é algo um pouco mais complexo do que entender um aspecto de exatas. Então, a gente precisa entender muitas vezes se isso está atrelado a uma rotina do indivíduo, se isso está atrelado a uma rotina pessoal ou profissional, se isso está muitas vezes ligado ao valor, ao que ele valoriza naquele momento de vida, né? Se teve algum evento específico na vida dessa pessoa que fez com que gerasse essa insatisfação. Exato. Muitas vezes é um evento. Né? Pode ser uma doença na família, pode ser ele com uma própria doença, alguma coisa que acaba startando essa certa insatisfação, esse sentimento de que eu faço e as coisas não acontecem, ou por algumas coisas que eu havia planejado e acabaram não acontecendo, também gerou essa insatisfação. Eu sempre digo o seguinte, que expectativa não atendida é igual a frustração. E essa frustração muitas vezes é o que a gente está chamando aqui de insatisfação. Existe um tipo de insatisfação que eu acho engraçado, o seguinte, as pessoas ficam insatisfeitas no amor, no relacionamento. Por quê? Projetam, na verdade, grandes expectativas no outro e no cotidiano, no dia a dia, não é nada disso. Porque a época da conquista, eu tive uma namorada que era a coisa mais sensata. Meu Deus, era um sonho. Me conquistou, presente, nem amava a moça, mas acabei me envolvendo com ela. Campeão, um mês depois, eu estava chamando minha mãe. Socorro! Porque você tem uma expectativa que não corresponde com a verdade. Isso acontece também, né? Você gera a expectativa, só não combinou com ela. Como é que o Garrincha falava? O Garrincha, quando era jogador de futebol, só falta agora, olha, você vai lá, faz isso, aí se faz o gol. Só falta você combinar com os russos isso. Perfeito, né? perfeito. É? Tem que combinar com os zagueiros. Claro. Então, muitas vezes, você depositar, eu sempre digo isso também, você depositar todas as suas expectativas ou fichas em terceiros, né, pode ser muito frustrante. Pode. E isso quase sempre é. E quando a gente diz terceiros, não é só numa relação amorosa, como você citou esse caso. Nada. Pode ser muitas vezes no trabalho. Numa sociedade, com amizade, com tudo. Exatamente. Nossa. Hoje você vê, a gente tem um índice muito grande de pessoas insatisfeitas hoje, e essa insatisfação ela acontece muitas vezes pelo cenário do país, pela atual situação do país. Claro. Agora, as pessoas próximas, às vezes, são obstáculos até para a nossa alegria, para a nossa felicidade.
Isso é uma coisa que eu tenho notado também em muita gente. Como é que a gente pode ligar para a não aceitação de pessoas em relação a gente? Eu conto um caso sempre que falam dessa questão, e eu conto muito esse caso dentro de sala de aula. Eu sempre digo que quando eu quis mudar de carreira, né, eu vinha da área de administração e tal, gestão, e quando eu quis mudar para atuar com coach, minha mãe falou assim: "Tu trabalhar com coach o quê?" Foi a pergunta, né? E acharam, eu brinco que na época, acho que a minha mãe achou que eu estava usando alguma droga ilícita no momento para tomar aquela decisão, largar algo sólido para partir para uma carreira solo. E aí é muito engraçado que depois de um tempo a coisa já tinha dado certo, já estava funcionando. Eu estava dando uma entrevista, inclusive, para uma repórter no escritório, minha mãe estava, a repórter perguntou para ela: "A senhora sempre soube da vontade dele de atuar assim?" Ela falou assim: "A gente sempre apoiou." Né? Nada, minha mãe com certeza está assistindo. E aí eu sempre digo o seguinte: como é o nome dela? Helena. Então eu sempre digo o seguinte: ela queria me ver mal? De jeito nenhum. Claro. Né? Só que muitas vezes as pessoas que estão próximas de você, elas têm os seus paradigmas, elas têm os seus preconceitos e têm um entendimento sobre uma determinada situação que você muitas vezes não tem e está querendo promover uma mudança. Claro. Como esse caso que eu acabei de citar. Isso que eu queria perguntar para você. Depois eu pergunto. Tem um psicólogo americano chamado Steve Pinker, que ele fez uma pesquisa e ele fundamenta muito bem essa pesquisa. Ele diz o seguinte: se você quiser mudar de hábitos, você tem que primeiro mudar as pessoas que estão à sua volta. Porque as pessoas que estão à sua volta, isso não quer dizer que você tem que sair de casa e tem que deixar de ter amizade, mas você tem que se policiar muito com as pessoas que estão à sua volta. Porque as pessoas que normalmente estão à sua volta têm os hábitos muito parecidos com os seus. E você fazer uma mudança de hábito, tendo pessoas à sua volta que têm hábitos muito parecidos ou idênticos ao seu, você vai ter um desafio muito maior. Tem lógica. Então você olhando as pessoas que muitas vezes estão à sua volta, elas querem o seu bem. Só que elas não estão com o mesmo pensamento ou com o mesmo entendimento ou conhecimento que você tem para promover a mudança. É muito comum a mãe ou o pai ser contra uma mudança de carreira, a mãe ou o pai ser contra a abertura de um determinado negócio por parte do filho. Muitas vezes por falta de conhecer, por falta de compreender o que ele está vivendo. Então eu sempre digo que um bom diálogo, uma boa conversa, explicando que já foi avaliado os prós e os contras, muitas vezes pode minimizar de forma muito significativa as pessoas que muitas vezes não lhe apoiam. Quero pegar aquele gancho que você falou. Vamos supor que a pessoa não esteja insatisfeita, mas ela quer mudar. E aí? Eu digo que não existe uma mudança sem uma motivação. Tá. Existe uma motivação para essa mudança. A gente precisa entender se essa motivação, ela vem a origem dessa motivação para a mudança é uma insatisfação ou um desejo por algo mais. Pode ser, eu quero me afastar do que eu tenho hoje, ou eu quero me aproximar do que eu não tenho. Se eu quero me aproximar do que eu não tenho, eu tenho uma motivação a me aproximar de algo que seria aí o que a gente chama em coaching do meu estado desejado, e isso já é uma motivação extremamente forte e suficiente, e não necessariamente eu tenho uma frustração, eu tenho uma motivação para mudança. Eu preciso entender o que é isso. Eu estou me movimentando em direção ao futuro ou afastamento do meu presente. Uma outra coisa também sobre a preocupação com a aparência pessoal. Porque também é muito comum isso. Eu fico vendo que a pessoa não sabe ou não percebe quando é hora de mudar o corpo ou quando deve mudar, sei lá, quando é hora de mudar a mente. As pessoas se preocupam muito com a coisa física, mas a emocional, a mental é muito mais forte. Isso deve ter um trabalho danado para você, uma coisa dessa, não? Eu sempre digo que muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser. Sim. Né? Quando você aborda a questão do corpo, isso nitidamente mostra a necessidade ou o desejo da pessoa em ter algo que ela não tem. Mas ela não se preocupou com a questão da mente, que é o ser. Né? Ter esse processo de desenvolvimento. O que eu preciso entender, e isso é uma das coisas que a gente trabalha muito em coaching, é assim: o que você está querendo transparecer ou demonstrar e qual é o resultado que isso vai te trazer. Então, uma análise de muitas vezes o que o sujeito perde e ganha com uma determinada situação, com uma determinada mudança, seja física propriamente dito, muitas vezes faz a pessoa desistir da mudança e ele vê que ele não precisa ter necessariamente, ele precisa ser. E aí muitas vezes um desenvolvimento é um processo muito interno. O autoconhecimento é algo fundamental muitas vezes. Conheci muitas pessoas que iam fazer mudanças assim, mulheres principalmente, muito significativas, e após
algum processo de coach, após passar por um processo de desenvolvimento, acabaram desistindo e viram que não eram aquilo que ia atender a sua necessidade, era uma outra questão. Com toda certeza, a luta pior que o homem trava é contra ele mesmo. É com ele mesmo, é com ele mesmo. Tem até aquela frase famosa, que eu não me lembro o autor agora para dar o crédito, mas que diz: se você acredita que você não pode, você está certo. Não é? Você está certíssimo. Não é? Lógico, exatamente. Lógico. Querido amigo, muito obrigado, Suliano, por ter vindo. Eu quero agradecer muito a esse Master Coach, atual presidente da Sociedade Latino-Americana de Coaching. É isso mesmo. Que é o Suliano França, e eu vou fazer uma pergunta para você. Quer deixar algum recado? Eu posso deixar o meu Instagram, é Sullivan_Franca, né? Quem quiser me adicione nas redes, acompanhe o nosso trabalho. Quer dizer, o França sem cedilha. Sem cedilha, França e sem cedilha. E o underline, aquele tracinho. Tracinho baixo. Exato. É isso aí. Tá Obrigado bom? por ter vindo, Sulivan. Obrigado para você, querido. Muito legal essa foto. Um abraço. Muito legal.